Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. E nesta videoaula eu vou ensinar o passo a passo de uma regata de crochê unissex para a Copa. Essa peça é nível intermediário, ou seja, é preciso que você tenha um pouquinho mais de habilidade para executá-la. Agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a regata, você vai precisar de um novelo do fio Anne na cor branca 8001, um novelo do fio Anne na cor verde 5363, um novelo do fio Anne na cor amarela 1709 e um novelo do fio Anne na cor azul 2314, agulha para crochê número 3 mm, um marcador de pontos, tesoura e fita métrica. A peça tecida na videoaula é tamanho M, mas facilmente adaptada para diferentes tamanhos. Você pode substituir o fio Anne por Charme. Siga as orientações da videoaula. Para fazer a regata de crochê unissex, nós vamos começar tecendo 2 quadrados de crochê com o fio Anne branco, sendo um quadrado para a parte da frente e o outro quadrado para a parte das costas. Observe que na imagem temos 2 croquis que representam corpos, feminino e masculino, e com um quadrado de crochê no tronco. Esse mesmo quadrado deve conter o número de carreiras, sendo de axila a axila. Para começar o quadrado, faço aqui o nó inicial do crochê que não conta como corrente. A partir dele, eu vou tecer o total de 3 correntinhas. Pronto, feito as 3 correntinhas, insiro na primeira e faço ponto baixíssimo. Agora faço 3 correntes para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada, insiro pegando dentro do espaço do anel e preencho com mais 2 pontos altos, 1 e 2. Então aqui nós temos o total de 3 pontos altos. Agora teço 3 correntinhas de separação, dou a laçada, insiro pegando dentro do anel e preencho com mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Bom, então vejam que aqui nós já temos 2 bloquinhos de 3 pontos altos cada. O primeiro bloquinho e aqui o segundo bloquinho com intervalo de 3 correntes. Faço então 3 correntinhas de separação, dou a laçada dentro do anel, preencho com o terceiro bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço 3 correntinhas de separação, dou a laçada e dentro do anel preencho com o último bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço 3 correntinhas de separação e para finalizar a primeira carreira, insiro pegando na terceira correntinha daquelas 3 correntes que nós iniciamos o primeiro ponto alto e faço ponto baixíssimo. Bom, agora vamos para a segunda carreira. Para iniciar a próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo por entre os pontinhos altos de base até chegar dentro dessa lateral. Faço aqui um ponto baixíssimo e para dentro de todas essas laterais do quadrado, nós vamos preencher com um ponto leque, composto por 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontinhos altos. Então, começo com 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, insiro a agulha pegando dentro da lateral e preencho com mais 2 pontinhos altos, totalizando 3 pontinhos altos. Faço 3 correntinhas de separação, dou a laçada, insiro pegando dentro desse espaço e preencho novamente com 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Feito isso, faço uma corrente de separação para pular todos esses pontinhos de base. Ao chegar na lateral, na próxima lateral, preencho novamente com um pontinho leque. Então, 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3, 3 correntinhas e mais 3 pontinhos altos. 1, 2 e 3. Bom, para pular todos esses pontinhos novamente, faço uma correntinha, insiro pegando nessa lateral e preencho com um pontinho leque. Então, 3 pontos altos, 3 correntes
e mais 3 pontinhos altos. 1, 2 e 3. Para pular desses 3 pontinhos, faço uma correntinha e volto preenchendo a última lateral do quadrado com pontinho leque. Então, 3 pontos altos, 3 correntes, mais 3 pontinhos altos. 1, 2 e 3. Faço uma corrente, insiro pegando na terceira correntinha, puxo e faço ponto baixíssimo. Finalizada a segunda carreira, vamos para a terceira. Para a terceira carreira, nós vamos fazer pontinhos leques sempre nas laterais, porém, para esse espaço em que nós tecemos uma correntinha entre um ponto leque e o outro para pular esse conjunto de 3 pontos altos da carreira anterior, nós vamos preencher esse espaço com um conjunto de 3 pontos altos. Então, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo por entre os pontos. Ao chegar na lateral, faço aqui ponto baixíssimo, teço 3 correntinhas e faço mais 2 pontinhos altos para ter 3 pontos altos. Faço então 3 correntes de separação, dou a laçada dentro do mesmo espaço, finalizo o ponto leque com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pronto, agora eu teço aqui uma correntinha para pular esse conjunto de 3 pontos altos e ao chegar nesse espaço, eu vou preencher com apenas 3 pontinhos altos. 1, 2 e 3. Novamente faço uma correntinha para pular esses 3 pontinhos e ao chegar na lateral, eu repito o ponto leque. Então, 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. 3 correntinhas e novamente 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente para pular esses 3 pontinhos de base, dou a laçada dentro desse espaço em que nós temos uma correntinha de separação, preencho com 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, insiro pegando aqui dentro do espaço do ponto leque, e repito o pontinho leque, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontinhos altos. Então, 1, 2 e 3. Agora, você vai seguir esse mesmo esquema de pontos até completar a terceira carreira. Para finalizar a terceira carreira, faço uma corrente, insiro na terceira correntinha do ponto alto e faço ponto baixíssimo. A partir da terceira carreira, você vai perceber que as demais serão tecidas com o mesmo esquema de aumentos de pontos. Então, observem que para a terceira carreira, nós preenchemos esse espaço entre os pontinhos leque com um conjunto de 3 pontos altos. Para a quarta carreira, nós temos 2 intervalos, ou seja, 2 espaços. Então, para a quarta carreira, nós vamos ter o total de 2 conjuntos de 3 pontos altos. Para a quinta carreira, nós vamos acrescentar mais um conjunto de 3 pontos altos. Então, ao invés de ser 2, teremos 3. Para iniciar a quarta carreira, eu caminho com ponto baixíssimo por entre os pontos de base e ao chegar nesse espaço da lateral, vou manter o ponto leque, contendo 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. E observe que, para todas as carreiras, o início e o término são iguais. Então, começo com 3 correntes e faço aqui mais 2 pontinhos altos. Teço 3 correntes de separação, dou a laçada e preencho com mais 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação para pular 3 pontinhos. Dou a laçada, insiro dentro desse espaço e preencho com um bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Novamente, faço aqui uma correntinha, insiro pegando dentro desse espaço e preencho com 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Faço aqui uma correntinha de separação, dou a laçada e dentro do intervalo que nós temos do pontinho leque, mantenho o ponto leque, ou seja, 3 pontinhos altos
3 correntinhas e mais 3 pontinhos altos. 1, 2 e 3. Então, para a terceira carreira, nós tínhamos um bloquinho, agora temos 2. Para a quinta carreira, vamos ter 1, 2 e 3. Para a sexta carreira, vamos ter um bloquinho a mais, e assim sucessivamente. Então, faço uma correntinha assim que eu finalizei o pontinho leque dentro do pontinho leque, faço uma corrente para pular todos esses 3 pontinhos e preencho o intervalo com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente, pulo esses pontinhos, insiro dentro desse espaço e preencho com 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente, insiro dentro desse intervalo do pontinho leque e faço o pontinho leque. Então, 3 pontinhos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Bom, agora é só repetir essa mesma sequência de pontos para finalizar a quarta carreira. Para a quinta carreira, nós vamos iniciar da mesma forma e vamos preencher esses intervalos da mesma forma como tecemos para a terceira e a quarta carreira. E todas as outras carreiras serão idênticas ao esquema de aumentos como ensinei. Para finalizar a quarta carreira, faço uma correntinha, insiro pegando na terceira corrente e faço ponto baixíssimo. Pronto! Agora você vai tecer o número de carreiras conforme o esquema de aumentos que eu ensinei anteriormente, até chegar à medida de uma axila à outra. Para a última carreira, antes de atingir a medida desejada, nós vamos tecer um pontinho alto para cada ponto de base, incluindo as correntinhas, e para a lateral, ou seja, para este cantinho do ponto leque, vamos preencher com 5 pontos altos. Então aqui eu encerrei com um ponto baixíssimo, faço então 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, para o próximo pontinho de base faço um ponto alto, para o ponto seguinte um ponto alto, dentro desse espaço preencho com 5 pontos, então 1, 2, 3, 4 e 5. Feito isso, teço um pontinho alto para o ponto de base, mais um pontinho alto e para o próximo ponto mais um pontinho alto. Ao chegar aqui dentro desse espaço em que nós temos uma corrente, eu preencho com um ponto alto. Então, eu vou tecer dessa forma até concluir a última carreira. Para finalizar a última carreira, insiro na terceira correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto! Então aqui, contando com a última carreira de ponto alto, eu tenho o total de 18 carreiras a partir da primeira até a última. E estou fazendo aqui uma peça tamanho M. Então, para que vocês tenham uma ideia da medida do quadrado, ele mede cerca de 36, 36,5, tá? Agora eu vou fazer o outro quadrado com a mesma quantidade de pontos e carreiras. Finalizados os 2 quadrados, vamos para a parte da lateral da regata. Observe a imagem a seguir. Para tecer as laterais, é necessário que você faça uma continha super simples antes de tecê-las. Primeiro, com auxílio de uma fita métrica, você vai tirar a medida maior da circunferência do tronco. Pode ser o busto ou o abdômen, e anote. Segundo, some a medida dos 2 quadrados que já estão finalizados e anote. Terceiro, subtraia a medida total da circunferência com a medida dos 2 quadrados. E quarto, com base no resultado, divida por 2, porque temos que tecer 2 laterais. Então, aqui eu fiz um exemplo, vejam só. A circunferência do busto tamanho M é cerca de 96 centímetros. A soma dos 2 quadrados que nós temos ao lado é de 72, porque 36 mais 36 igual a 72 centímetros. Então, 96 menos 72 é igual a 24. Aí eu faço 24 dividido por 2, que é igual a 12. Portanto,
devo tecer 12 centímetros para cada lateral. Antes de dar início à lateral, é importante que você reserve cerca de 5,5 centímetros a partir da lateral em direção ao marcador, ou você pode contar 11 pontinhos. Então aqui eu tenho um conjunto de 5, a partir do terceiro ponto eu conto 11 pontinhos até a direção do marcador. Para essa parte nós não vamos tecer as carreiras de ponto alto que vamos fazer para a lateral. Outra dica importante é que você se certifique de que o lado direito do quadrado está posicionado para a sua frente. Bom, agora eu venho com o fiozinho verde e vou começar a tecer uma carreira de ponto alto. Vou inserir a agulha pegando no terceiro pontinho daquele conjunto de 5 pontos. Vou puxar, vou fazer 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar, fazer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. E agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a primeira carreira de ponto alto em verde, agora vamos tecer mais 2 carreiras, sendo um pontinho alto para cada ponto com a mesma cor. Então, para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, vou virar o trabalho e vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizadas as 3 carreiras, agora eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Feito isso, viro o trabalho dessa forma. Venho com o fio amarelo, insiro a agulha pegando dentro do pontinho em que eu fiz o arremate, puxo o fiozinho amarelo, faço aqui 2 nozinhos bem firmes, então 1 e 2, insiro a agulha, teço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto alto com a cor amarela. Finalizadas as 2 carreiras com a cor amarela, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto. Viro o trabalho, venho com o fio azul, insiro pegando lá no pontinho do arremate, passo o fio e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, vamos tecer apenas uma carreira de ponto alto com a cor azul. Então, faço 3 correntinhas, dou a laçada e teço um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a carreira em azul, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Agora, eu viro o trabalho, venho com o fio branco, insiro a agulha pegando no pontinho do arremate, puxo o fiozinho branco e faço 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito isso, vou fazer uma carreira de ponto baixo, apenas uma carreira. Então, eu insiro a agulha, puxo, faço aqui 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo e teço um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizada a carreira de ponto baixo em branco, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Agora vamos espelhar as próximas carreiras. Então, o branco vai ser a listra que vai ficar no meio. Nós vamos fazer agora uma carreira de ponto alto em azul, depois faremos 2 carreiras de ponto alto em amarelo e, por fim, nós vamos tecer 3 carreiras de ponto alto em verde. Bom, ao finalizar todas essas carreiras, é importante que eu tenha medida aí de 12 centímetros para tamanho M. Se por acaso você tiver que tecer mais carreiras, aí é só adequar o número de carreiras e cores até atingir a medida desejada
da lateral. E se a sua medida da lateral for inferior a 12, é a mesma coisa, alterne o número de carreiras, distribuindo as cores da maneira como você quer, até atingir a medida desejada. Finalizadas as carreiras, vejam só que aqui eu tenho cerca de 12 centímetros, lembrando que vocês podem tecer mais ou menos carreiras se desejar. Bom, agora vamos fazer a emenda dessa parte da lateral, pegando aqui no segundo quadrado. E vamos fazer a emenda com ponto baixíssimo, mas antes disso, é importante que vocês determinem para o segundo quadrado a mesma distância do marcador até a lateral que nós fizemos aqui para este primeiro quadrado. Então, para fazer a junção da lateral no segundo quadrado, eu vou fazer o seguinte: eu vou inserir a agulha, pegando no primeiro pontinho logo após o marcador e vou fazer ponto baixíssimo. Insiro a agulha no segundo pontinho da lateral e no segundo pontinho do segundo quadrado e faço ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo unindo ponto a ponto. E aqui vai mais uma dica bem importante. Esse segundo quadrado deve estar com o lado direito apontado para você, para que depois nós possamos virar essa parte para o lado avesso, ou seja, a parte da emenda. Então, eu insiro, pegando no pontinho da lateral e no pontinho do segundo quadrado e faço a junção com ponto baixíssimo. Para finalizar a emenda, faço aqui ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Então, aqui nós temos a emenda da lateral, pegando no segundo quadradinho. Vejam só que nós temos o primeiro quadrado, a lateral e agora o segundo quadradinho emendado. Eu vou repetir o mesmo esquema de pontos e carreiras do outro lado e vou fazer a junção tanto do primeiro quadrado quanto do segundo quadrado através da emenda da lateral. Finalizadas as duas laterais, agora vamos para as alças. Mas antes disso, é importante que você desvire essa peça para o lado direito e confira a tabela de medidas das cavas. Nesta tabela, você confere a medida da cava para cada tamanho. Para fazer a alça da regata, nós vamos utilizar como base a medida apresentada na tabela anterior, referente às cavas. Então, se eu estou fazendo uma regata tamanho M e a cava é de 20 centímetros, eu tenho que tecer o total de 20 centímetros de altura para a alça. Bom, mas vejam que aqui eu já tenho para a cava, ou seja, para a alça, o total de 5,5 centímetros para a parte da frente e para a parte de trás. Então, eu vou tecer mais 14,5 centímetros para atingir a medida de 20 centímetros, tanto para a parte da frente quanto para a parte de trás. Para iniciar, eu vou tecer com o fiozinho verde. Vou amarrar o fiozinho no terceiro ponto do conjunto de 5 pontinhos. Então, eu puxo, faço aqui 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2, e agora eu vou tecer correntinhas de modo que eu consiga completar o total de 20 centímetros, tanto para a parte da frente quanto para a parte de trás, e lembrando que eu já tenho aqui 5,5 centímetros. Então, agora eu puxo o fiozinho e teço aqui correntinhas até atingir a medida desejada. Finalizadas as correntinhas, agora eu insiro pegando no terceiro pontinho do segundo quadrado, naquele conjunto de 5 pontos, e faço aqui ponto baixíssimo. Bom, para essa primeira alça é importante que você conte a quantidade de correntes para que na outra alça você tenha a mesma quantidade de pontos. E assim a gente evita a diferença no tamanho de uma alça para a outra. Bom, fiz as correntinhas, agora eu venho com a fita métrica e eu me certifico de que
essas correntinhas renderam um total de 20 centímetros. Feito isso, vamos para a primeira carreira de ponto alto. Então, agora eu já fiz a junção dessas duas partes e eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Para essa primeira carreira, é necessário que eu caminhe pegando em 2 pontinhos. Então, eu faço aqui ponto baixíssimo no primeiro e ponto baixíssimo no segundo pontinho. Bom, por que eu faço esses pontinhos baixíssimos? Para que eu possa caminhar até a altura do ponto alto. Agora eu vou dar laçada e vou fazer um pontinho alto para cada correntinha. Para encerrar a carreira em verde, eu vou pular o primeiro pontinho e no segundo eu insiro e faço aqui ponto baixíssimo. Agora eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Depois de ter finalizado a primeira carreira, as demais são mais fáceis de fazer. Bom, então eu vou pular um pontinho e no segundo ponto eu insiro, passo o fiozinho amarelo e faço 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito aqui 2 nozinhos bem firmes, eu vou inserir a agulha no pontinho em que eu amarrei. Vou fazer aqui uma correntinha, vou dar a laçada e vou tecer um pontinho alto em amarelo para cada ponto verde de base. Para finalizar, eu pulo um pontinho no ponto seguinte, insiro, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Agora vamos para a terceira carreira com a cor azul. Então eu pulo um pontinho, no ponto seguinte insiro a agulha, puxo o fiozinho azul e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, insiro a agulha, puxo, faço uma corrente e teço um pontinho alto para cada ponto alto em amarelo. Para finalizar a carreira em azul, pulo um pontinho de base, insiro no próximo pontinho, faço aqui ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Agora vamos tecer a última carreira da alça. Então, com o fiozinho branco, eu insiro a agulha no ponto seguinte, puxo o fiozinho e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feitos os 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou fazer uma correntinha e vou tecer um ponto baixo para cada ponto alto em azul de base. Para encerrar a carreira em branco, eu insiro pegando no ponto ao lado do pontinho que eu fechei em azul, faço aqui ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto e arremato o fio. Prontinho. Finalizada a etapa da alça, agora vamos para o acabamento no contorno da cava. Então, eu vou inserir a agulha pegando na carreira em branco da lateral, vou puxar o fiozinho e vou fazer 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, vou distribuir pontinhos baixos. Então, eu faço 2 correntinhas, insiro, faço ponto baixo dentro do espaço em que nós temos um ponto alto e um ponto baixo no nozinho entre uma carreira e outra. Então, eu vou distribuir pontinhos baixos dessa forma para essa parte da lateral e depois o restante é só tecer um pontinho baixo para cada pontinho. Antes de dar continuidade, tecendo um ponto baixo para cada pontinho de base, nessa parte aqui em que nós temos um L entre a parte do tronco e o início da alça, nós vamos tecer 3 pontinhos baixos fechados juntos. Então, eu insiro a agulha e não finalizo o ponto baixo, insiro a agulha no próximo pontinho e não finalizo, e no ponto seguinte não finalizo. Tendo 3 pontinhos baixos na agulha, dou a laçada, puxo tudo, e agora eu teço um pontinho baixo para cada ponto de base.
Vejam que aqui eu fiz boa parte do contorno e ao chegar aqui novamente vou fazer 3 pontos baixos fechados juntos. Insiro no primeiro pontinho, faço e guardo na agulha, no próximo pontinho faço e guardo na agulha e no ponto seguinte faço a mesma coisa. Fecho 3 pontinhos baixos juntos e agora eu vou dar sequência tecendo um pontinho baixo para o nozinho entre uma carreira e outra e para o ponto alto, para o espaço do ponto alto. Para finalizar a primeira carreira de acabamento, faço aqui ponto baixíssimo pegando na segunda correntinha. Agora vou fazer a segunda e última carreira de acabamento. Teço 2 correntinhas e faço um ponto baixo para cada pontinho de base. Ao chegar aqui, nessa curvinha, eu faço 3 pontinhos baixos fechados juntos, contorno toda a extensão. Ao chegar nessa outra curvinha, também faço 3 pontos baixos fechados juntos e finalizo, corto e arremato o fio. Então, eu vou dar sequência na segunda carreira, que é idêntica à primeira. Para finalizar a última carreira de acabamento, eu vou inserir na segunda corrente, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Bom, então agora eu vou repetir a mesma quantidade de pontos e carreiras, além do acabamento da cava, para o outro lado. Finalizadas as 2 alças, agora vamos fazer um acabamento tecendo um ponto baixo para cada ponto de base e ao chegar nesse cantinho nós vamos fazer 3 pontinhos altos fechados juntos, como tecemos na cava. Então esse mesmo acabamento da cava vai ser reproduzido para a parte do decote, mas ao invés de tecermos 2 carreiras, faremos apenas uma carreira de ponto baixo. Finalizada a parte superior da regata, que inclui o decote, as alças e a cava, agora vamos para a parte do barrado. E o número de carreiras que você vai tecer em ponto alto vai determinar o comprimento da sua regata. Então, para iniciar, eu vou inserir a agulha pegando dentro da carreira de ponto baixo, em branco, vou puxar o fiozinho branco e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feitos os 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar, vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e insiro pegando no intervalo do ponto alto da carreira ao lado. Dou a laçada, no nozinho que existe entre uma carreira e outra, faço um ponto alto. Dou a laçada e insiro pegando no espaço que há no ponto alto. Então, vou distribuir dessa forma pontinhos altos para a extensão da lateral. Agora, vamos tecer um pontinho alto para cada ponto de base. E agora fica muito mais fácil de distribuir os pontinhos altos, porque é só inserir pegando no pontinho de base. Concluído todo o contorno no barrado, para finalizar a carreira, eu insiro na terceira correntinha que eu fiz lá no início e faço ponto baixíssimo. Agora eu vou tecer o número de carreiras, sendo um pontinho alto para cada ponto de base, até atingir a medida desejada do comprimento da regata. Então, teço aqui 3 correntinhas, dou a laçada, insiro pegando no pontinho de base e faço um pontinho alto para cada ponto. Para o barrado, eu optei por tecer 3 carreiras de ponto alto. Agora, vamos tecer a última carreira, em que nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui 2 correntinhas e vou tecer um ponto baixo para cada pontinho de base. Para finalizar a carreira de acabamento, eu vou inserir na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Esse fio eu vou esconder para o lado avesso por entre os pontos. E aí, você terá a sua peça prontinha para o uso.
Linda, não é mesmo? Então assim que fizer a sua regata, tire uma foto bem bacana, publique em suas redes sociais, marcando o hashtag Sempre Círculo. Um grande beijo e até a próxima!